A graça do Senhor sobre essa igreja, uma igreja que nós aprendemos a amar, e nesse relacionamento amistoso, carinhoso, essa recepção maravilhosa da igreja. Em nossas vidas, Deus tem nos dado grandes oportunidades. Quando estamos no púlpito, existe em nós um temor muito grande, porque nós em alguns momentos da nossa trajetória ministerial, achamos que o púlpito é nosso, mas o púlpito tem um dono, um único dono, que é o Senhor. É o Senhor o dono do púlpito. Nosso lugar é lá na cruz. Mas, como Ele é misericordioso, amoroso, longânimo, e pagou o preço pelos nossos pecados, Ele nos deixa usar o púlpito dEle e morreu na cruz no nosso lugar. E por esse princípio, quando nós estamos aqui, somos tomados de uma grande responsabilidade, porque a igreja é menina dos olhos de Deus. E tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que somos conduzidos, como foi orado aqui, temos que pedir ao Senhor o pleno entendimento da vontade dEle, para que a palavra, como boa semente, ela caia em boa terra e possa alcançar o objetivo dele para a igreja. Eu sei que os irmãos que estão aqui também se prolonga através do vídeo. Hoje nós temos esse recurso maravilhoso que Deus nos deu, que é a internet. E além daqui, eu sei que tem pessoas nos ouvindo, nos vendo e acompanhando a palavra do Senhor. E eu espero nessa noite realmente que a palavra profética em oração sobre a minha vida, eu seja o canal do Senhor para a vida dos irmãos. Quero compartilhar nessa noite algo muito objetivo da parte de Deus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 9. Temos um tema para essa mensagem, que diz: a igreja sem o olhar de Jesus é só religião. A igreja sem o olhar de Jesus é só religião. Nós vamos ver aqui 5 pontos nessa mensagem que nos traz um bom entendimento na razão pela qual nós somos separados para um propósito. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No subtítulo, Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinha visto mendigando
perguntaram: não é este o mesmo homem que encontrava a ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos? Interrogaram-lhe eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram-no aos fariseus. O homem que fora cego. Era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pôde um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso das sinagogas. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Amém? Só até aqui por enquanto, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Continua falando nos nossos corações, que aquilo que a igreja profetizou através de oração sobre a minha vida se confirme. Te entrego minha mente, meu coração, minha alma, que eu diminua e o Senhor cresça. E fale com toda a liberdade, ó Pai, neste púlpito, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, toque cada coração e possamos sair desta reunião diferente da forma que chegamos. Fala conosco, é o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Se a igreja não olha com os olhos de Jesus, certamente ela será o segmento de mais uma religião sobre a terra. A igreja, ela pode perder a identidade à medida que ela continua olhando as coisas de forma natural.
Hoje existe um confronto muito grande, irmãos, contra a igreja, referente a milagre, referente a mudanças, referente à cura de pessoas. Por quê? Porque a ciência no nosso tempo avançou muito. Hoje no nosso tempo, querido, existe medicação para tudo. Existem cirurgias absurdas. Existem coisas sendo criadas que trazem um confronto se Deus opera ou não. E o nosso posicionamento, ele tem que estar claro em entender e saber aquilo que Deus pode realizar no seio da igreja, amém? A igreja ela tem que ter a visão de Jesus para identificar aonde Jesus está operando, o que Ele está fazendo e como Ele está agindo, e os meios que Ele está usando e que muitas vezes é escândalo para o nosso entendimento. Porque nesse texto, a forma de Jesus, os meios de Jesus, o milagre de Deus foi operoso e foi executivo de uma forma completamente fora a razão natural. Jesus, ele cura um cego de nascença com saliva e terra. E quando você pensa isso, você fica assim meio enjoado. Porque imagina alguém cuspir, misturar terra e passar no olho de alguém cego. Eu imagino o incômodo que aquele homem sentiu. Eu imagino como ele deve ter ficado, descontrolado com aquela coisa, aquela pasta que ele não conseguia enxergar ou identificar o que era nos seus olhos. Um homem já cego. E Jesus dá a ele uma ordem, Jesus dá a ele um comando, para que ele vá a um certo tanque, chamado Siloé, e se lave naquele lugar. Eu não sei qual foi a trajetória ou a esperança no coração daquele homem, o que realmente estava motivando ele para cumprir aquele comando. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, os comandos de Jesus, a ordem de Jesus, a forma de Jesus, os meios de Jesus, pode até te escandalizar ou trazer para você uma forma diferente de compreensão, mas eu quero dizer que o poder de Deus vai se manifestar à medida que você tiver o olhar de Jesus sobre o que está acontecendo ao teu redor. Nós temos que gerar em nós, irmão, uma retirada dessa visão natural, ou desse acompanhamento que nós temos influenciado pelo mundo. Por quê? Porque nós somos a igreja e nós temos que ter o olhar de Jesus, porque Jesus, ele vai sempre nos surpreender. Jesus, ele sempre vai fazer algo diferente, fora do normal, fora da nossa concepção, para realizar ou operar um milagre. Porque milagre não é coisa da igreja, não é coisa do homem, mas é coisa de Deus. E à medida que nós entendemos que milagre é coisa de Deus, nós temos que estar sempre preparados, porque hoje pode acontecer o milagre. Aqui, pastor, não em qualquer lugar. Porque é Jesus quem decide, é Jesus que escolhe, é Jesus que usa os meios. Jesus pode usar a internet agora e na oração do irmão, na hora do louvor, já aconteceu um milagre no hospital. Eu quero dizer para você, querido, que agora você que está assistindo esse vídeo na sua casa, sentadinho e talvez sem esperança, eu quero dizer que Jesus pode operar um milagre através da nossa voz. E você vai dizer assim, será? Porque aquele homem estava no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas que fazia e continuava cego, porque ele era cego de nascença, e quem é cego de nascença certamente nunca viu uma luz. Nunca viu algo definido que ele pudesse dizer, isso é dessa cor. Talvez ele nunca tinha visto um copo de água como esse. Talvez nunca tinha tido a oportunidade de ler uma escritura. Talvez ele não tenha visto o próprio rosto refletido nas águas, ou no espelho, ou lá onde fosse, porque nasceu cego. Mas naquele dia, querido, ele ia ter um encontro com quem pode mudar a história das nossas vidas.
E aquele que muda a história das nossas vidas, ele não tem o nosso olhar. Ele não tem a nossa forma de identificar situações que são consequências da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes algumas coisas acontecem nas nossas vidas ou na vida de alguém, nós não identificamos que é para a glória de Deus. Porque o nosso olhar não é como o olhar de Jesus. E no versículo 1 ao 12, a partir do versículo 1, os discípulos, quando veem aquele homem, eles têm um olhar natural e religioso e, consequentemente, dentro dos princípios daquilo que eles sabiam até pela forma da lei. E eles disseram: Senhor, esse homem nasceu cego porque os seus pais pecaram ou ele mesmo pecou? Mas Jesus, com o seu olhar poderoso, sobrenatural, ele diz que aquilo não era a razão, o resultado de algum pecado. Era para que se manifestasse o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. E algumas coisas na minha vida, na sua vida, querido, é para que se manifeste o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. Mas quando nós não temos esse olhar de Jesus, nós olhamos, às vezes, até pelas nossas próprias razões. E nos afastamos ou não nos posicionamos naquilo que o Senhor quer realizar. Às vezes não nos preparamos para receber aquilo que o Senhor pode fazer e quer fazer. Às vezes, questionamos, será que Deus vai operar ou quer operar? Querido, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus tem vontade própria. E dentro da vontade própria de Jesus, Ele age segundo a sua natureza. E qual é a natureza de Jesus? Jesus é Deus. E como Deus, querido, Ele muda qualquer circunstância. Jesus, quando se despediu dos discípulos, disse assim: todo poder me foi dado sobre toda a carne e sobre todo o sangue. Todo o poder. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Mas quando nós imaginamos poder, o limite não está em Jesus. O limite está em nós, porque nós não sabemos o que é poder, querido. Nós imaginamos algumas coisas poderosas, mas o nosso relacionamento de poder é quando algo sobrenatural acontece na nossa própria vida. E nós começamos a medir a partir daquilo que nós já fomos agraciados. E às vezes nós olhamos a graça que temos de forma limitada, pequena. Porque nós somos ansiosos por muitas coisas que ainda não aconteceram. Esse é o primeiro ponto na nossa vida que eu quero trazer. Nós temos que ter o olhar de Jesus e ver de forma diferente. Eu quero dizer para você, querido, todas as manhãs, quando nós recebemos aquele fogo, aquele fôlego e os nossos olhos se abrem, eu quero dizer que já aconteceu um milagre na nossa vida. Muitos deitaram ontem e hoje não despertaram. Muitos ontem não se deitaram, porque foi o último dia. Mas nós estamos aqui. Fala a pessoa do seu lado: graças a Deus, graças a Jesus, nós estamos aqui hoje. Graças a Deus tem alguém nos ouvindo hoje, vendo esse vídeo e recebendo uma palavra profética de esperança. Jesus quer operar milagres na nossa vida. Mas quem vai limitar isso? É Jesus? Não, Ele tem todo o poder. Sou eu, na minha forma de ver, aonde eu dou o espaço para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Pastor, então o senhor quer dizer que para o Senhor operar, Ele depende de mim? Não. Também não, querido. Mas o Senhor,
ele tem uma coisa chamada muita educação. E normalmente Jesus chegava para algumas pessoas e dizia assim: o que queres que eu te faça? Jesus pode estar olhando para nós nessa noite e talvez na sua natureza santa e poderosa, ele pode estar olhando para você e esperando você diga aquilo que você realmente quer que ele faça na sua vida. Quantas vezes nós nos preparamos e estamos no culto, irmãos? Entramos no culto e alguém pergunta assim: como é que foi o culto? Aí você diz assim: foi bom. Mas não foi bom, irmão, que só Jesus na causa. Porque não foi bom suficientemente naquilo que estava a minha expectativa. Mas se você tiver o olhar de Jesus, você vai receber a palavra de forma diferente. Você vai entrar no culto para adorar de maneira diferente. Você vem para a presença do Senhor sabendo que pode acontecer algo diferente agora, hoje. Você vem preparado para receber, porque você vem dar o seu melhor. E à medida que nós damos o nosso melhor, eu quero dizer para você que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Algo Ele vai realizar hoje na vida da igreja. Mas isso é questão de posicionamento. Às vezes nós olhamos, irmão, a medida do impedimento pelo nosso pecado. Eu quero dizer para você, nessa noite é algo profético, querido. O teu pecado não impede o poder de Deus, porque o Senhor é o único que pode resolver problemas de pecado. O único que resolve sobre o pecado é o Senhor. Não existe outro. Pastor, então, por que não acontece algo? Porque a solução para a solução do meu pecado é o meu arrependimento. Quando você se arrepende, Deus opera. Fala, pessoal do seu lado, se eu e você se arrepender daquilo que fizemos de errado, o Senhor vai operar na nossa vida. Ah, irmão, o Senhor vai operar na nossa vida, porque Ele tem solução para os nossos pecados, Ele tem solução para as nossas fraquezas. Ele diz assim, segundo a palavra do apóstolo, quando nós somos fracos, aí que somos fortes, porque é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Aí, querido, nós temos que entender algumas coisas que são colocadas para a igreja, porque nós somos o alvo da vontade de Deus. Nós somos o canal da vontade de Deus. E nós vamos ver aqui o segundo ponto. Pessoas são tocadas na igreja, mas não acompanhamos aquilo que Deus opera no nosso meio. Sabe por quê? Falta em nós o olhar de Jesus. É interessante nesse texto, lá no versículo 7, diz assim: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade. Perdão, irmãos. Achamos. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra na saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. A Bíblia é muito específica com algumas coisas que acontecem, e a ação, o momento, a trajetória, e eu não vi em nenhum momento dizer: Pedro saiu com o homem, João levou o homem, Mateus estava junto com ele. Irmão, a igreja às vezes não acompanha aquilo que o Senhor está realizando no meio da igreja. Nós ficamos como espectadores, ficamos esperando o resultado. Eu quero dizer para você nessa noite: se move. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, preste atenção.
Sabe por quê? O Senhor está se movendo no nosso meio. E quando Ele se move, algo sobrenatural acontece. Mas às vezes nós ficamos como espectadores. Será? Olha lá, o irmão está tremendo, tadinho, está chorando. Ele está passando mal. Tem um remedinho para dar ele, está com dor. Pega uma dipirona. Rápido, rápido, rápido. Quem tem uma dipirona na bolsa? Ei! Aqui é lugar de milagre, irmão. Aqui é lugar de manifestação do poder de Deus. Nós não podemos ser espectadores. Nós temos que ter o olhar de Jesus. Nós temos que ver e entender que o Senhor no nosso meio, no seio da igreja, Ele opera milagres. Nós temos que parar com esse posicionamento, sabe por quê? Nós estamos no tempo em que tudo acontece a favor do nosso físico, do nosso mental, do nosso intelecto. Eu quero dizer para você que com cuspe e terra Deus opera coisas sobrenaturais. E nós temos que parar de ser espectador, querido. Nós temos que acompanhar o que o Senhor está fazendo, não o que a tecnologia, não o que a ciência, não o que os homens estão realizando. Deus é maior, Deus é melhor, e Ele faz o sobrenatural no nosso meio. Mas nós aprendemos a sentar e adorar, pastor Bruno. Nós achamos que as coisas acontecem se a gente der uma forcinha. O irmão chora, nós choramos juntos, mas não oramos. Você viu o irmão como estava? Coitado, me deu uma dor, senti uma coisa assim. Eu senti uma compatibilidade com a dor dele. Vamos levar ele naquela nossa psicóloga? Não estou falando contra a psicologia não, irmão. Mas Deus quer operar. Fala a pessoa do seu lado, Deus quer operar, irmão. Ei, irmão, Deus quer operar. Nós temos que nos posicionar. Jesus vai fazer algo sobrenatural. Qual era a primeira ação de qualquer um dos discípulos? Vou junto. Eu vou lá contigo, irmão. Você vai se lavar? Nós vamos lá, vamos contigo. Eu sou discípulo de Jesus e eu sei que vai acontecer um milagre. Incentivando, animando, falando com aquele homem no meio do caminho. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Sabe por quê? Todo mundo também tinha medo do judeu. Todo mundo tinha medo dos olhares externos. Às vezes, irmãos, algum posicionamento na igreja, alguém critica lá. Já vai o irmão Santão, vai orar. O homem da unção da igreja, tudo ele ora. Não pode ninguém balançar e já vai orar, vai segurar. Ei, irmão, você tem que ter atitude mesmo. Não se frustra não, vai orar. Vai impor a mão, seja igreja. Algumas coisas não estão acontecendo, irmão, porque nós ficamos esperando acontecer. Se caiu, é demônio, olha lá, está endemoniado. Não, irmão, é emocional, mas o Espírito Santo pode levantar. Se levantou e saiu, deixa embora, não quer nada não, irmão, está vendo? Não quer nada não. Escuta a palavra, incomoda, sai, é assim mesmo. Não, irmão, vai atrás. Irmão, o que houve? Está passando mal? O que aconteceu contigo? No meio do culto, o irmão levantou, foi embora, a gente deixa. Não, irmão, nós somos igreja. A igreja tem que agir, a igreja tem que ter atitude, a igreja tem que ter o olhar de Jesus. É uma coisa que nós deixamos passar. Eu me sinto culpado por isso, muitas vezes. Perco oportunidade. Mas nós fomos chamados, irmão, para fazer a diferença. Nós fomos chamados para nos posicionar. O Senhor não vai usar cadeira, Ele vai usar pessoas da igreja. Ele vai usar os seus servos, seus filhos, seus amigos. São esses que Jesus vai usar na igreja. Às vezes nós ficamos esperando o pastor. Meu irmão passou mal lá, o pastor Alexandre não falou nada. Puxa, pastora, pensei que ela ia orar, tu viu? O rapaz passou mal. Aí o irmão fulano, aquele irmãozinho que ora por todo mundo, levou ele. Ei, irmão, eu e você estamos munidos de autoridade do Espírito Santo. Fala a pessoa do seu lado, eu tenho o Espírito Santo e você também tem, em nome de Jesus, querido. Nós temos o Espírito do Senhor.
Nós somos instrumentos do Senhor. E Ele vai usar a nossa vida. Mas o homem foi sozinho. E voltou vendo. Porque o Senhor não falha. Terceira coisa interessante. Nesse texto. Que chama a nossa atenção. O religioso. Ele acredita na Escritura. Interessante. No versículo 14. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de saliva, de terra e saliva em meus olhos. E eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Irmão, o religioso conhece a escritura, pastor Bruno. Irmão, o religioso, ele lê a Bíblia, ele lê os mandamentos, ele é fiel, religiosamente. Só tem dificuldade de ter o olhar de Jesus. Porque o entendimento da Escritura para ele é a blindagem para a crítica. Para dizer assim, isso não está certo. Isso não é de Deus. Você viu aquele pastor? O jeitão dele? Viu aquela irmã? O jeitão dela? Viu aquele irmão na hora do culto, rapaz? Ele começou a falar em línguas, então ninguém mandou. Por quê? Por que ele foi orar em línguas? Só ele. Ninguém estava. Você vê aquele irmão, no final chamou o irmão fulano e foi entregar um não sei o quê. Por quê? Isso não é nessa igreja não, irmãos. Porque aqui eu tenho visto uma unção graciosa de Deus. Mas quando a gente faz um trabalho missionário e vai em alguns lugares, às vezes falta à igreja esse olhar de Jesus. Falta a gente entender, querido, que o Senhor é maior que o sábado, que o Senhor é maior do que a quinta-feira, que o Senhor é maior do que o domingo, que o Senhor é maior do que a minha necessidade, o Senhor é maior do que a sua necessidade, Ele é maior do que a nossa dificuldade. Irmãos, eu vou ler toda a Bíblia, e assim que o meu coração estiver uma terra fértil, a sementinha do Senhor vai germinar, vai brotar, eu vou ser tocado. Irmãos, às vezes nós somos tocados na oração de uma criança que é mais poderosa do que tudo aquilo que eu estou pregando aqui agora, mas você e eu temos que estar sensíveis para compreender e não blindar o nosso coração, mas estar preparado para receber o momento da presença do Senhor, porque o Senhor está na igreja. É aqui o lugar que o Senhor faz milagres. Às vezes nós perdemos essa oportunidade, porque simplesmente estamos blindados naquilo que nós sabemos. E o nosso entendimento não é suficiente para impedir o poder de Deus, para impedir a graça de Deus, mas é suficiente às vezes, por falta de entendimento, para impedir aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. O poder está liberado, o Senhor quer agir, nós já temos o Espírito, mas o Senhor, Ele é educado. E o que queres que eu te faça?
Às vezes nós desenvolvemos métodos e formas para orar. Às vezes nós temos assim princípios de que ninguém põe a mão na minha cabeça, irmão. Não é qualquer um não, tá certo, irmão? Não é qualquer um não. Mas nós temos que ter o olhar de Jesus para entender o momento certo. Às vezes uma criança vem com a mãozinha e quer orar por você. Às vezes nós temos que ajoelhar para receber. Mas às vezes eu vou receber deitado no meu quarto, chorando, triste. Quem está entubado recebe ou não? Quem está afastado recebe ou não? Muitos foram libertos no ato do pecado. Muitos foram libertos no momento mais difícil em que o Senhor falou o coração dele ao coração dela. Recebi agora há pouco tempo um testemunho de um irmão em missões, está vendo conversões em massa na Índia. As pessoas estão tendo visões de um homem de branco, sonhando com um homem de branco. O mesmo está acontecendo com pessoas no Irã. Eu estou falando aqui porque já é público. Saiu o vídeo para todo mundo ver. E o número de cristãos está crescendo cada vez mais. E por que o Senhor está fazendo? Porque alguém talvez não esteja alcançando aqueles que precisam ouvir. As pessoas vão ouvir através da nossa boca, através do nosso posicionamento, através do nosso incômodo em querer fazer algo para o Senhor, através da nossa iniciativa de ir ao encontro daquilo que o Senhor quer operar na vida das pessoas. Quarto ponto. A religião, querido, ela rejeita o próprio Senhor. No versículo 22 diz assim: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Me lembro que já tive momentos muito religiosos na minha vida. Nasci numa igreja sem querer trazer denominação, mas não podia bater pau. Não podia dar glória, não podia falar isso, não podia falar aquilo. Aí você diz assim: não, hoje não tem isso. Não, tem sim, irmãos. Às vezes não tem na prática, mas tem no coração. O crente do meu tempo, no meu tempo não era assim. Olha só esses irmãos. Olha os jovens da igreja, no meu tempo não era assim não. Quando eu era crente, que eu comecei a caminhar com o Senhor, não era desse jeito. Olha esse louvor, olha isso, irmãos. Vamos deixar de ser religiosos. Porque, por causa do nosso olhar religioso, nós deixamos de crer naquilo que o Senhor pode fazer nessa noite. Daquilo que o Senhor pode realizar aí onde você está. Daquilo que o Senhor quer operar na sua casa, na sua família, na sua parentela. Hoje é o dia, agora é a hora e o momento é já. Basta crer. Como o Senhor diz, crê somente. O Senhor quer fazer coisas sobrenaturais. E nós temos a oportunidade de impedir, por causa do nosso posicionamento. Quinto ponto. Jesus, Ele quer
se revelar. Lá no versículo 32, que nós não lemos, diz assim: versículo 35, diz assim: Jesus, ouvindo que havia expulsado, e ao encontrá-lo, disse, foi o homem que agora havia, o cego, foi expulso da sinagoga. Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Amém? Eu não sei como você veio para cá hoje, ou o que você trouxe no seu coração. Mas eu não sei qual a sua expectativa, ou aquilo que você esperava, ou está esperando, ou tem orado. Mas eu quero dizer para você, querido, não sou eu, mas aquele que fala com você tem a resposta. Aquele que fala com você pode realizar o milagre. Aquele que fala com você, hoje você pode sair desse culto e ter uma surpresa. Talvez quem está nos assistindo pode ser tocado agora pelo milagre. Talvez aquele que esteja se preparando para algo amanhã ou depois da manhã, agora pode ser agraciado. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero que os seus olhos se abram diferente, para que você tenha o olhar de Jesus sobre aquilo que Ele pode realizar na sua vida e na minha vida e na vida da igreja.